Professor Rampinelli, a gente está vendo aí agora, né, desde ontem, essas informações de ataques em Boston. E não há ainda uma informação do governo sobre o que de fato aconteceu, embora a mídia brasileira já esteja falando em ato terrorista. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas questões, uma vez que é comum aos Estados Unidos, desde sua longa história, inventar ataques internos para justificar ataques externos. Na verdade, nos Estados Unidos existe uma presidência imperial que se tornou mais forte depois dos atentados de 11 de setembro de 2001. Essa presidência imperial, ela usurpa, inclusive, as funções do legislativo e do judiciário, e ela tem atuado no mundo através dos seus mecanismos, como o Pentágono, fazendo guerras no Iraque, no Afeganistão. Ela atua através da Agência Central de Inteligência, ela atua através do FBI. E é uma presidência imperial que, historicamente, tem atuado desde que os Estados Unidos se tornaram um Estado-nação. Basta ver que essa presidência imperial, por exemplo, obrigou a França a vender a Louisiana, obrigou a Espanha a ceder a Flórida Ocidental, obrigou o México a ceder mais da metade do seu território. E também essa presidência imperial usa uma doutrina que se chama doutrina do destino manifesto, aonde, por meio de uma dominação religioso-cultural, ela crê que, em nome de Deus, ela tem a obrigação de levar o seu ideal às outras partes do mundo. E tenta eliminar qualquer potência que apareça, que faça concorrência com a sua hegemonia e controla, enfim, todas as maneiras de dominar o mundo. Obviamente que essa presidência imperial também usa da autodefesa preventiva. E, claro, para usar da autodefesa preventiva, ela pratica o terror de Estado fora do seu território e, ao mesmo tempo, aniquila a democracia interna dentro do seu território. Por isso, eu diria, a grande responsável por tudo isso que ocorre dentro dos Estados Unidos é esta presidência imperial que hoje é liderada por Barack Obama, que na realidade o poder não está nele, o poder está naqueles grupos que estão acima dele, as grandes multinacionais, os grandes empórios financeiros, os grandes bancos, enfim, toda aquela superestrutura que acima da Casa Branca determina o que a Casa Branca tem que fazer. E, claro, quem pratica o terror de Estado pelo mundo colhe internamente o quê? Esses atentados. Por isso eu diria que a sociedade estadunidense, enquanto não acabar com esta presidência imperial, vai sempre ter internamente, provocado até por eles, todos esses atentados. Vejam, por exemplo, Oklahoma. Quem praticou? Um estadunidense. Vejam, por exemplo, os atentados nas escolas e nas universidades. Quem pratica? Os estadunidenses. Veja, por exemplo, vários outros atentados em locais bem definidos. Quem pratica? Os soldados que vão para a guerra e, quando voltam, voltam completamente desequilibrados. Eu diria, a sociedade estadunidense colhe o que planta. Professor, esse dia de ontem era considerado o dia do patriota, o que pode também, algumas hipóteses que se levantam, é justamente essa que o senhor falava no momento. Soldados que participam de ações extremamente violentas nas guerras que são feitas por todo o mundo e que voltam com problemas psicológicos e tal e acabam cometendo essas atrocidades. Afinal de contas, pessoas morreram, inclusive uma criança. Claro, dou um exemplo. O soldado Thomas, que lutou na guerra do Iraque, está num hospital militar com câncer esperando a morte. E ele escreveu uma carta pública ao povo dos Estados Unidos dizendo: quem provocou esta guerra? George Bush, Dick Cheney e Donald Rumsfeld.
Estas pessoas hoje estão desfrutando da vida. E eu aqui numa cama de hospital, esperando a morte chegar por conta de problemas que eu tive no Iraque. Inclusive, nesta semana, o George Bush comemorou a chegada do seu primeiro netinho, enquanto este soldado nenhum filho pode ter. Obviamente que esse soldado, que espera a morte chegar, ele tem muitos colegas que não esperam a morte chegar e que vão para a rua e dizem o seguinte: junto comigo eu quero que morram mais gente e quero que morra também aquelas pessoas que apoiaram esta guerra, porque elas são corresponsáveis por isso. Então veja, quando você pratica o terror lá fora, dizia eu, você colhe também o terror aqui dentro. E por conta disso, os Estados Unidos hoje pagam um preço muito grande. Eu, usando um termo de um escritor, eu diria, eles praticam internamente o fascismo amistoso. O que significa isso? Significa que eu vou lá fora, desarrumo a casa dos outros e, como consequência, eu tenho a minha casa desarrumada. Na realidade, esse mundo que os Estados Unidos, sob o ângulo imperialista, promovem, é lógico que eles internamente vão ter que colher alguma coisa. E é muito fácil, quando há algum problema interno, culpar os de fora. Foi assim na guerra do Iraque, foi assim na guerra do Afeganistão, e vai ser sempre assim. Antigamente, eles invadiam os países dizendo que precisavam defender a vida dos cidadãos estadunidenses naquele país. Depois, passaram a invadir os países dizendo que estavam lutando contra o comunismo internacional. Depois, passaram a invadir os países dizendo que estavam lutando contra o narcotráfico. São sempre justificativas que não levam a nada. Na realidade, o que tem que acabar? Tem que acabar a presidência imperial. O que tem que acabar? Tem que acabar o imperialismo estadunidense. E por isso, o povo dos Estados Unidos tem que ir para as ruas e dizer o seguinte: este Estado, estas instituições que nós temos, estão nos atacando, estão acabando com a nossa democracia. Tanto é que depois do 11 de setembro, o que eles criaram? O ato patriota. O que esse ato patriota fez? Acabou com o habeas corpus, acabou com a liberdade de imprensa, acabou com a inviolabilidade do correio, dos e-mails, e por aí vai. Quer dizer, você atrai para você aquilo que você faz lá fora.